Pais queridos, Deus abençoe o seu dia, a sua noite ou a sua madrugada, independente da hora que você esteja vendo esse podcast. Gente, seja bem-vindo a esse podcast. Eu já quero pedir para você deixar o seu like e deixar um comentário aqui o que você está achando do nosso podcast até aqui, porque já estamos no quarto episódio, Maravilha de Deus, e com um tema muito interessante: o que é viver do amor. E estamos com o nosso presbítero Kleber aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Queria que o senhor falasse mais o começo do seu ministério, né? Como o senhor como o senhor conheceu a Deus. Primeiramente, Pai do Senhor Jesus, queria também parabenizar os jovens aí pela iniciativa podcast, né? Às vezes é um mundo tão extenso que a gente fica enclausurado, Sim, né? É uma maneira da gente conhecer, né? Mais a pessoa, mais o ministério da pessoa, mais o que a pessoa pensa. Então, parabenizar vocês pela essa atividade aí. Enfim, meu ministério começou, né? Hoje eu tenho 58 anos, com 43 anos. Né, e até então eu vivia um pouco perdido nesse mundo, né, pouco não, muito perdido nesse mundo, e a gente vai dizer, né, muitas vezes não é pelo amor, é pela dor, é só uma frase, né, mas eu vim pela dor, vim pelo sofrimento, que na realidade meu casamento já estava terminando, né, e foi no momento que às vezes a pessoa pode: "Ah, o cara como ele bebeu, ele não ele esqueceu de tudo", nada, pelo contrário, eu tinha bebido, mas através do momento que eu entrei naquele ministério lá, Jesus me resgatou para o mundo, graças a Deus, o mundo dele, né? E eu morri para o mundo, graças a Deus. Hoje eu estou há 15 anos, graças a Deus, nessa luta, sim, né? Mas é prazeroso, é uma coisa prazerosa. Não tem preço, não tem preço servir ao Senhor. com certeza. E o senhor faz parte aqui do nosso ministério, né? O senhor é o presbítero. E como o senhor, quando o senhor entrou aqui, o senhor imaginou como seria? Como o senhor gostou do ministério? Na realidade, né? Eu servia outra congregação, né? Sim, Eu era só visitante, né? Era só visitante, ia visitar uma igreja, não tinha responsabilidade. E quando a minha esposa começou, a minha esposa de um ministério ou de outro, e a gente tem que andar junto, a carne tem que andar junto. E a minha esposa visitou aqui, gostou e me chamou. Eu falei: "Não, vamos lá". No primeiro dia que eu adentrei por essa porta aqui, né, eu falei: "É aqui que eu vou ficar", né. E hoje nós estamos nessa caminhada, graças a Deus, juntos, isso né. aí. Entrei aqui como membro, fui obreiro, diácono, agora presbítero, com a glória de Jesus, como Há servo 3 do anos. Senhor, Isso né. aí, há 3 anos, né, ou tem mais? Tem mais. Tem mais, né, tem mais. E baseado no tema, né, o que é o amor de Deus, eu queria te fazer a primeira pergunta, né, que é: o que realmente significa viver do amor, à luz da Bíblia? É sentimento humano ou um chamado divino? É um chamado. Sentimento, as coisas, sentimento passa, mas é um chamado. Quando você é chamado e você entende o teu chamado, né, você não tem como, adiar o teu chamado, você não tem como voltar atrás. Algumas pessoas elas até pensam que são chamadas, né, mas é pela visão de ótica, não Sim, por Deus. É por isso que muitas das vezes elas entram no ministério, começam a congregar e chega um certo tempo elas desistem na hora, é por causa disso, porque verdadeiramente não foi chamado, não era o tempo de chamar, ou não aceitou o chamado, né, a verdade é essa. Muitas vezes as pessoas não aceitam o chamado, querem muito ser como eu fui há algum tempo, né, visitante. "Ah, eu não quero compromisso com a obra, só quero visitar. Eu estou aqui, eu estou salvo", né. Não, não é dessa forma. Enquanto a gente não entra profundamente na obra do Senhor, né, a gente não entende o que que Deus quer na nossa vida. e o senhor viveu isso aí também, né, Viveu. de, por exemplo, estar na igreja, mas só estar visitando, né. Sim, sim, eu fiquei um período na igreja que eu não tinha compromisso, né. O senhor ainda não conhecia, na Na verdade, né, realidade eu não conhecia. É ve assim, Jesus de verdade, é. né. O senhor passou a conhecer quando o senhor visitou, né, entrou na igreja realmente. Quando a gente adquire responsabilidade, a Sei, verdade é essa, a maior verdade é adquirir responsabilidade. Quando você adquire responsabilidade sobre a obra do Senhor, o que que tu tem que fazer para estar mais próximo dele, as coisas mudam, né. sim, Então a gente
É aceitar o chamado de Deus e ter responsabilidade e compromisso com ele. A verdade é. E aqui outra pergunta também. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, por que tantas pessoas ainda vivem o amor como ilusão? Porque vivem como ilusão, Isso. porque não aceitaram o Senhor como o único suficiente Salvador ainda. Estão afastados, estão vivendo de ilusão. Aqui eu botei até uma frase aqui, ó, Pode ficar à só vontade, para pode ficar à só vontade. para dizer o que que ele pra dizer o que que é ilusão. A ilusão, algo enganoso, falso, passageiro, que desvia a pessoa do caminho de Deus. É coisa passageira, é uma ilusão, uma frustração. Você fica você vai lá para o mundo lá fora, você fica do dia, você vê uma roupa para você, com uma camisa pra você comprar, você fica iludido com aquilo ali. Mas Sim, você vê que é uma coisa passageira. Na outra semana você já não quer saber, tu acha que aquela camisa já passou, você quer ultrapassada. outra. Sim, Então é isso, pô. As pessoas às vezes vivem de ilusão, como algumas pessoas vivem de algum ministério, né, iludido com aquilo ali, só que o ministério do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, né, "No mundo tereis aflições", e a pessoa acha que vai ser uma coisa perfeita, maravilhosa. Pelo contrário, a cada dia mais a gente vai matando a nossa carne, né, vai passando pelos propósitos, pelos processos. Tem propósito, processo e resposta. Esse é o fato. Às vezes a pessoa nem entra no propósito, né, nem entra naquele propósito, no meio do processo também desiste. E a resposta? Não tem resposta, porque não está trilhando o caminho certo. Porque acha que é no tempo dele. Não, não é no tempo nosso, é no tempo do Senhor. E às vezes as coisas não acontecem, demora a acontecer, ou talvez aqui nessa terra não vai nem acontecer. Verdade, isso não vai nem acontecer. Vai acontecer lá na presença do Senhor. Ou não vai acontecer com a gente, vai ter que acontecer com os meus, com a minha família, né. Então as pessoas elas se iludem muito, ela entrar dentro de uma igreja e achar que vai prosperar, vai, espiritualmente vai prosperar, mas é aquela prosperidade física, né, sim, material. também. E aí às vezes vai haver um julgamento: "Poxa, eu estou na casa do Senhor, estou servindo o Senhor, por que está acontecendo isso comigo?". Processo, processo. Aí não espera o resto do processo e já quer resposta, não vai aceitar, vai Não acontecer. vai ser assim, né? A verdade é que a gente tem que passar pelo processo e depois a gente vê que Deus realmente nos ama, Sim, entendeu? Que Ele cuida da gente. eu costumo falar que se a gente olhar para o dia de ontem, olha para o teu dia de ontem, olha como é que é hoje, né. O dia de ontem passou, e nós estamos hoje tendo a oportunidade de falar dele, de viver dele, né, de acordar, o respirar. Às vezes as pessoas querem tantas coisas, mas a coisa mais importante é o nosso fôlego de vida não dá valor. Sim. Que é o que Que muito. acha que é uma coisa é o que nos impulsiona, é uma Sim. coisa tão simples, né, para os nossos olhos, mas para o Senhor é uma coisa maravilhosa. E fica um exemplo para as pessoas, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que tá passando por esse processo, Sim, né? De coisas que vêm acontecendo na vida, entendeu? Coisas que vêm, sabe, atrapalhando até no ministério, entendeu? Mas ela tem que saber também que é o cuidado de Deus, entendeu? Mesmo sim. no processo, mesmo no processo. Às vezes a pessoa hoje, né, como eu falei, eu e minha esposa eram de ministério diferente, Sim, né. Então isso é um peso, é uma responsabilidade. Antes de eu estar servindo o Senhor, a minha esposa era o joelho dela. E quantas vezes eu desviei a minha esposa da igreja, né. Mas teve um tempo ali que é o tempo da misericórdia que eu opa, minha esposa pensar em me largar, não dá mais, aí entrou a providência de Deus. Aí Deus falou: "Agora é comigo, agora é comigo". E não tem jeito, quando ele fala: "Agora é com ele", é não verdade. tem jeito. Quando é com ele, aí deixa ele É. trabalhar, deixa ele fazer. Então eu vejo, eu fiz um propósito comigo, né, que se por acaso que não vai acontecer, eu pensar em me desviar, que ele me leve. Eu não quero viver aquilo que eu vivi no passado. Eu não quero desapontar quem eu desapontei, entendeu? Eu desapontei muita gente. Desapontei meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, alguns amigos, né? Porque quando você está no mundo, você pensa que está agradando a todo mundo, pelo contrário, você está desagradando, principalmente a Deus, né? Mas está desagradando, está fazendo algumas coisas que não agradam a pessoa,
né, às vezes faz por emotivo. Eu vivi muitos anos, né, desde criança no mundo da bola, né, e até eu chegava em casa, eu já falei isso uma vez na igreja, eu chegava em casa sexta-feira, vinha um carro me buscar, aí chegava, talvez não chegava na sexta, chegava no sábado, ou quando chegava de madrugada vinha outro carro me buscar, Hum, aí me trazia já naquele estado, aí de manhã acordava para ir e para minha esposa me ver, ela tinha que ir para beira do campo, senão ela não me via, ficava até um certo ponto, depois ia para casa e eu ia para bagunça, não via. Eu vivi muitos anos no esporte, entendeu? Vivi muito, entendeu? Se não fosse a misericórdia de Deus, filho, eu não estaria aqui. E hoje eu dou graças, hoje é por isso que eu valorizo a minha família, e o né. senhor criou muitos amigos no Uma futebol com também, né? certeza, a gente tem os amigos, tem os de tapinha nas É, costas, né, tem aqueles, mas muitos. tem verdadeiros amigos, né, tem um propósito. A gente criou, né, através desse relacionamento, um grupo de amigos que a gente não se via há 30 anos. A gente quando tinha 18, 19, ou agora estamos com 50, 60 anos, e nós, graças a Deus, através desse projeto, né, que Deus colocou em meu coração, nós estamos aí 7 anos na caminhada. Fala um pouco do seu projeto para o pessoal Projeto conhecer. Família Espírito. Como aconteceu isso? Quando eu me converti, eu ainda continuei no mundo da bola, né, Sim, e ali por 2 vezes, né, sempre fui explosivo, eu me aborreci. E aí Deus falou assim para mim, ó: "É aí que Satanás vai te pegar, é aí que ele te pega". E aí eu acabei, parei de jogar bola, não quis saber nada de jogar nada apostado, parei. Eu não lembro o período, foi 5 anos, aí Deus me deu esse projeto, Família Respeito, onde a gente deu o propósito da gente falar de Jesus, arrecadar alimento. Hoje a gente consegue abençoar umas 10 famílias por mês, né. E ali é um propósito, falar do amor de Deus. A gente ruim, tem pessoas que têm ímpias, mas eles não podem deixar de ouvir falar do amor de Deus. sim, Uma coisa, eles não podem reclamar que a mensagem do evangelho não está sendo anunciada. Isso é certo, com certeza. É né. evangelizar, né? Evangelizar, né. Ah, se entra na a palavra do Senhor não volta vazia. E a gente criou, tem pessoas ali que eram ímpias, né, aceitaram o Senhor Jesus naquela roda ali, né, pessoas que a gente sabe que tem um coração duro, mas choram, buscam, né. E através daquele projeto ali que tem 7 anos, há 1 ano atrás ele nos deu, né, uma direção para a gente fazer um ponto de pregação, e até hoje nós estamos agora toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, no ponto de pregação ali naquele espaço ali que a gente joga bola e seguir em frente. É isso aí. E Deus ele vai nos dando algumas oportunidades, porque a gente, quando se alguém pregou pra a gente tem que fazer o inverso agora, pregar para eles, né. Porque ontem eu no passado, eu tinha um grupo de amigos, muito amigo mesmo, assim, tinham 3 amigos que a gente era muito irmão, e quando o senhor saía lá para evangelizar, eu já falei isso aqui na igreja, ele a palavra dele é arrependimento, "arrependei-vos". O que que eu sabia que era arrependimento? Não sabia de nada, arrependimento. E eu falava para meus amigos assim: "Ó, se vocês se ficarem igual esse moço aí, eu vou tacar pedra, tá? Eu vou tacar pedra. Olha quem vem, olha quem tá tacando pedra junto". Você tá entendendo? Como é que Deus ele usa os improváveis. "Ah é, tu vai tacar pedra? Então vamos ver, eu vou te usar para tacar pedra, a pedra que você vai tacar". É desse jeito, filho, entendeu? Deus até te prova, né? Prova, prova, prova. E hoje as pessoas, meus amigos dizem: "É, Kleber, é. Quem falou que ia tacar pedra, olha hoje aí". Eu falei: "É, meu irmão". Por isso que a gente tem que ter paciência com quem está lá fora, né. Não tem, como eu sempre falo, não existe uma árvore sem esperança. Sempre vai ter uma esperança. Ela vai estar enraizada em algum lugar. Só falta a gente o quê? É cuidar daquela árvore, regar, né, estercar, né. Ah, hoje a pessoa ela: "Poxa, aquele meu amigo ele nunca vai". O teu papel, o nosso papel a gente tem que fazer, Isso aí. é falar do amor de Deus. Com certeza. Mundo afora. Mundo afora, e muitas das vezes, a gente não precisa nem abrir a boca. É no nosso andar, no nossa caminhada, o pessoal vai ver. Lá eu falei com o pastor essa semana que lá onde eu trabalho, nunca, 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 a gente faz uma reunião todo mês, um aniversariante, nunca ninguém chamou alguém para orar, nunca.
Aí sexta-feira passada um coordenador nós falou assim: "Ó, você Kleber, reúne o pessoal, Kleber ora pela gente". Nunca. Não é por causa do Kleber, é por causa do instrumento, do que eu transpareço para eles, né, a presença de Deus. Então ali tinham pessoas de várias denominações, religiões, enfim. Falei: "Vamos dar a mão, vamos orar junto". Então quebrou um paradigma de que eu nunca ninguém parou ali para orar. Olha como é que as coisas estão acontecendo. Às vezes nos lugares improváveis. Deus Sim. ele faz desse É, jeito. com E tipo assim, certeza. a semente foi lançada, irmão. Sim, e tá sendo Está lançado. sendo lançada, a gente não pode deixar para não tem jeito para aquele irmão que ele tem jeito, irmão. A gente tem que ter sabedoria. Às vezes, quando não tem jeito, às vezes entra, a gente vê que entram pessoas aqui com casamento destruído, achando que não tem mais jeito. Tem jeito. O filho está perdido no mundo aí, abandonado, está perdido no meio das drogas. Tem jeito. A esperança, irmão. A gente não pode desistir disso. A gente não pode viver no mundo de ilusão. É diferente o mundo de ilusão. As pessoas estão iludidas que, poxa, eu vou entrar para a casa do Senhor, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Pode até comprar, vai prosperar. Sim, vai. Mas se você pensar no lado material, você nunca vai prosperar. Com certeza, porque você não tá pensando na vida, sabe, aqui porque a gente não tem que fazer planos pra cá, né, cara. A gente Sim, tem que fazer planos para o céu, como meu pai sempre fala: "Eu não faço planos pra cá não, eu faço planos para o céu", entendeu. Claro que a gente é ser humano, a gente é homem, sim, entendeu, tem que trabalhar, tem que sustentar a casa e tal, mas eu fazer planos pra cá não quero não, entendeu. Porque a minha vida pertence a ele, sim. entendeu, e minha casa já tá pronta lá em cima. É desse jeito. A gente se ilude muito com algumas coisas materiais e se frustra com pessoas. Vai Sim, se frustrar, não tem jeito, com certeza. entendeu? Pô, tu vê que Jesus veio na Terra aí, Se né? frustrou com o mundo. Ele, não é? Então muita gente aí não acreditava e até hoje pessoas não acreditam em Jesus. E aí? Nós vamos parar por causa disso? Claro que Vamos não, desistir por causa disso? claro que não. Porque às vezes tem pessoas que não acreditam na minha conversão. Não acredito, porque eu entro num botequim, entro em qualquer lugar. Porque eu vou lá, dou uma paz de São Jesus, tomo refrigerante com eles. Eu não posso ficar ali o tempo todo. É Mas o verdade, Jesus andava com quem? Ele pregava para quem? verdade. Os perdidos, né? Isso aí. Ele não Então, veio para os ricos, ele veio para os doentes. então, às vezes, pessoas. Hoje você passa por muito triste isso. Você passa por pessoas que estão com terno e gravata, né? E não te dão uma paz de São Jesus. Pessoas estão dentro da igreja rodando, pulando, falando em mistério, pregando que é uma maravilha, mas chega lá não tem coragem de dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Chega Verdade. dentro de casa, tá falando palavrão, né? Tá batendo na esposa, enfim, tá Criando contenda. vivendo uma vida mundana, Sim, né? Mas aos olhos do ser humano, é um excelente pregador, mas vive uma vida totalmente. É muito difícil a gente viver o que a gente prega, mas a gente tem que ir para esse caminho. A gente tem que ir para esse caminho. Buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Ah, pô, a perfeição foi Jesus. Beleza, mas a gente tem que ir atrás dele, caminhar com ele. É difícil, meu irmão. É difícil demais. Mas se a gente não ir por esse caminho, esse norte, a gente vai desviar. Quantas vezes a gente entra, às vezes vem para cá, para a casa do Senhor, destruído. Não vou mais não. Não é verdade? É carne, nossa carne. A nossa carne nunca vai se converter. o cansaço também. Cansaço, um desânimo. Às vezes você ouve palavras que, né, você está com o coração bem frágil, afetam o teu coração. Sim, Mas também tem pessoas que elas te estimulam, te motivam. Então você não pode parar pelaquela pessoa que te desmotiva, pelo contrário, sim. você tem que seguir pelaquela que te motiva. E o que Tem te que orar motiva pelaquela e pessoa o que que mais te motiva está aqui dentro, está aqui dentro da palavra do Senhor, filho. isso aí, Isso aqui você está triste? Abre a Bíblia. Está feliz? Abre a palavra. Ela vai te dar direção. é a nossa bússola. É bússola. Essa é a nossa direção. Às vezes as pessoas não. Eu sou uma pessoa que sou muito difícil para dar muito, muito. Mas Deus me dá uns norte, eu tenho que bolar ele certinho, tudo certinho. Mas não é porque você não tem intimidade, pô, tem pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, leu 3, 4, 5 vezes, mas e aí? E aí, o que está vivendo? Está pregando o que está escrito, só o que está escrito, mas e o É, que está o contexto aqui?
né, o verdadeiro significado da palavra do Senhor Jesus. A pessoa não está vivendo isso. Aí é uma vida de ilusão, Isso aí. né. Por isso que é o seguinte, a gente tem que estar o quê? No propósito do Senhor, né, escolha. Se você escolheu, não, pelo contrário, Ele te escolheu. E você fala: "Eis-me aqui", entendeu? "Eis-me aqui". Porque às vezes a pessoa, ela renuncia. "Não, não é no meu tempo, tá muito, Tá muito igual cedo. vocês são jovens, vocês estão galgando algo para o Senhor". Mas, tipo assim, se a gente limpar o chão, como eu vi você limpar o chão da igreja, é uma coisa para Deus, é uma coisa maravilhosa. E não é sob cargo eclesiástico, mas vai chegar um ponto que vocês vão ter uma responsabilidade maior. Quanto mais nada é pouco. É verdade. Esse momento aqui já é uma responsabilidade. Vocês vê hoje quantos jovens estão perdidos aí? Quantos jovens vocês convidaram para vir para cá? Quantos jovens se desviaram no meio do caminho? Quando eu entrei aqui, tinha uma quantidade de jovens aqui, tinha muitos jovens. Aí foi por causa do Pedro, por causa da Adriele, por causa da Nicole, por causa não, porque decisão deles, escolha. Os se iludiram também, porque às vezes queriam uma patente, um cargo eclesiástico. O cargo não leva ninguém para o céu, não. Com certeza. Não leva Não ninguém, mas leva. infelizmente hoje a gente vê pessoas que Você segura no brigam, cargo. brigam com o cargo. Hoje a gente vê, eu estava comentando com um amigo, algumas igrejas não tendo segmento, ela fechando muito rápido. Por quê? Porque a pessoa é um excelente obreiro, um excelente diácono, um excelente presbítero, mas ele não sabe viver debaixo de obediência. Ele acha porque conhecer a palavra, ele já tá pronto para abrir uma igreja, abrir um ministério. Deus até permite, mas não dura muito. Por quê? Não é porque ele não conhece a palavra, não, é porque ele não sabe viver debaixo de obediência. Se ele não sabe viver debaixo da obediência do homem, do pastor, ele vai conseguir viver debaixo da obediência de Deus? Nunca. É desse jeito. O senhor falou também de fruto, né? O nosso irmão Aldair, né? Que é um homem de Deus, né? Que está congregando com a gente aqui também, né? Que é um fruto, né? Desse projeto, né? Que o senhor E o, e o, falou. e o, e o Anauri, né, cara? A gente. Aí ele já vem outro projeto, né? Unidos em um só propósito, a respeito do Anauri. O Anauri, sabe, a gente desde de juventude, né, junto, morava próximo ao conjunto, a gente se reunia muito. E ele sempre, depois de um tempo, ele sempre ligava para mim, tinha bebido, né, os amigos: "Poxa, vamos se reunir, rapaziada, vamos se reunir, o tempo tá passando". Ele sempre falava assim: "O tempo tá passando, cara. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir se ver mais, alguém vai partir". E nada, a gente não, porque ele vivia em outro mundo, né, diferente da gente. E aí o que que aconteceu? Aí o senhor já tinha aceitado Jesus já, né? Já foi agora, foi a da Uri tem menos de 1 ano, né. Sei, sei. Aí o que acontece? O que que teve que acontecer para a gente se reunir? Ele cai enfermo, cai enfermo, cai enfermo, o Lau está internado, o Lau está com câncer, entendeu? E vamos, aí nós começamos através dele, né, começamos a buscar uns amigos também, foi aonde que se reuniu, né, eu, o presbítero Luiz, o obreiro Altair, pastor Carlos, pastor Wagner. "Pô, vamos lá, vamos no hospital, vamos ver". E ali nós ali semeamos a palavra do Senhor, oramos, determinamos. Lá no hospital mesmo, o obreiro Altair, ele orou lá, 3 almas se renderam para o Senhor no dia que ele foi lá. É um homem de oração, Isso. forte. E ali nós começamos o propósito de orar pela vida dele, né. Chegou um ponto lá que os médicos mandaram ele para casa, pode ir para casa, que a família não queria. E a gente, o que que a gente vai fazer? Aí foi até, enfim, do sobrinho dele, um homem de Deus também, Alan, que agradeço muito, conversamos com ele, conseguimos um lugar para ele, tiramos do hospital, porque é o seguinte, tipo assim, tiramos para morrer, né, tiramos para morrer. Aí falei: "Não", o pastor Carlos, na sabedoria, falou: "Não, vamos fazer um propósito, vamos batizar o Dalton, se ele for descer a sepultura, ele vai descer batizado". E aí nós reunimos, fizemos o batismo dele, fizemos um culto de ação de graça, e aí quando foi fazer o exame, cadê o câncer? Cadê o câncer? Que isso. Entendeu? Isso é Deus. Nós reuniu, e nós fizemos agora, mês passado, um culto lá no
dia 9, lá no João. Uma benção para as pessoas que não viam a gente 30 anos. Pô, e lá, se eu não me engano, 9 almas se renderam aos pés do Senhor. 9. Coisa linda, cara. Sabe por quê? Eu falo muito, vocês já me ouviram falar aqui. O verdadeiro propósito é lá fora. É lá fora, meu. Porque o povo ele tem um receio de entrar dentro de um templo, de um lugar fechado, sabe? Porque muitas das vezes foi rejeitado, né? Foi rejeitado por pessoas que não souberam direcionar a palavra para ele. Ou até Aconteceu por, alguma coisa. ou até por eles mesmo, porque a gente não pode Sim, sair da igreja por causa de pessoas. É porque não veio disposto a ouvir a palavra do Senhor, enfim. Então o culto ao ar livre, ele é muito mais impactante. Ele que dá é lá dá fora, dá né? Você lida com pessoas dá também, ma né? dá mais resultado, porque a pessoa ela chega lá de fora, fica na porta lá, qualquer coisinha, se é alguma coisa, ela vai e sai, né. Mas ao Sim. contrário, pelo contrário, a gente vem trazendo as pessoas, né, devagarzinho, vem, e a gente agora falando, já tem um segundo culto marcado no 17 de outubro, em nome de Jesus. Talvez já fica o convite É para vocês. convite para vocês têm que estar lá. É aquela troca de gentileza, né. Ver se no jovem eu trago os meninos aqui, Sim. dia, se eu não me engano, 15 de novembro, tem uma cruzada ali no Bodegão, o pastor Carlos que pregou aqui no dia de culto de varões, ele organiza, então ele já convidou a Caramba. igreja para ir, então, Pô, graças a Deus. né, Vamos tem estar lá, vamos estar lá. vamos juntar brasa, Você também, você é é, nosso convidado também. juntar brasa, é desse forma. Não tem bandeira de igreja, bandeira de igreja. A verdade é a gente tem que estar o quê? Anunciando o evangelho do Senhor. É porque é o que a gente tem que fazer, né, cara? Porque assim, por exemplo, lá fora, é como o senhor falou, é mais impactante. É uma coisa que assim, você lida com pessoas, você lida com mendigos de rua, pessoas que estão afastadas, ó, há anos pessoas que estão até no ministério, mas são afastadas. Sim, elas estão dentro, mas estão mais fora do que Sim, dentro. poxa, é mais não vou falar que a igreja não seja interessante, mas é mais sabe, lá fora que a gente tem Sim, que fazer o nosso sim. papel. Tem pessoas que só fazem Eu papel dentro da eu igreja, né? eu ouvi o pastor falar sobre isso muito tempo para mim, falou: "A igreja aqui é igual um ninho, passarinho vem, tá coisa, vem aqui, pousa, se alimenta, aquelas coisas todas". Foi- Depois, ó, guardei muito isso que o pastor falou comigo, Cara, é verdade. entendeu? É verdade, a gente Mas tem é que se alimentar, é verdade. verdade. Então, as pessoas lá fora estão necessitando não de, às vezes, o ca fica, como é que eu vou falar? Ficam apertando muito a pessoa. O evangelismo, tu tem que ter sabedoria para fazer o evangelismo. Você, Não pode ser de qualquer forma. Porque sim. ali as pessoas estão machucadas. As pessoas, quando você vai falar de amor de Deus, não, não, fala de coisa para mim não. Porque está ferida. Foi ferida por pessoa, mas não consegue separar que foi a pessoa ou que foi Jesus. Jesus nunca vai ferir ninguém. Já aconteceu também de o senhor estar na rua, por exemplo, e assim, alguém te evangelizar? Já, muito, muito, muito. Graças a Deus, eu sou fruto de oração, eu sempre falo de fruto de oração. A gente lá no, quando eu morava lá no Horto, né, nessa vida de futebol, e a gente tinha um lugar que a gente se reunia depois do jogo ali, né, ficava bebendo. E uma senhora, até hoje ela mora na casa dela. Toda vez que a gente faz, hoje a gente faz o ponto de pregação, é em frente à casa dela, ela fica lá de cima, né. É. Eu agradeço ela. Falava, aí quando eu fui numa casa do culto de ação de graça, na casa da filha dela, ela falou: "Pô, Clebinho, poxa, você não sabe como eu orava por vocês ali. Vocês bebendo ali, eu lá de cima estendia a mão", falei: "Ó, fruto de oração, como é que pode?". E hoje está É. fazendo culto na Sim, frente da na casa casa dela. dela. E Que ela tá coisa lá, linda. e ela fala muito do esposo dela, fala do esposo dela. "Não, o Nilcinho, ele ouve, você vê que ele vem pra cá, Kleber?" A gente fica ouvindo. E aí toda vez a gente dá uma mensagem, manda um abraço pra ela: "Seu Nilson, tudo bem?" Entendeu? É uma coisa cativante. Tem pessoas, né, que eu costumo falar, né, tem aquela parábola da semeadura, o solo, né. Um dia nós fomos um solo cheio de espinho. O Sim, solo rochoso, mas houve transformação. Por sim. quê? Toda vez vinha uma palavra, uma pregação, né, sendo evangelizado por alguma Sendo pessoa, semeado. sendo semeado. Então o nosso solo se transformou, um E com solo certeza fértil. vai cair alguma Vai, sementinha no vai, coração aí, vai, ó, vai vai, vai embora. Não brotando. pode, não, a palavra não volta vazia, né. E aí detalhe, às vezes a gente quer no nosso tempo, né, costumo falar em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. No tempo do Senhor, o que nós temos que fazer é o nosso papel. Está pregoando a palavra do Senhor Jesus, tá orando. Eu sei que cada um tem uma dificuldade, alguém que a gente quer que venha para a casa do Senhor, né.
Você tem um Wagner lá que está afastado, né? Não é para a vontade dele estar na coisa, mas é tempo do Senhor, é um processo que ele está vivendo. Deus permite viver, né? Dentro da casa de cada um, da casa de Maria, enfim, né? Da minha casa. Hoje, hoje eu tenho uma felicidade de dizer que a minha filha domingo vai batizar. Sim. Ai, que coisa E linda. você acha que eu não estou esperançoso da outra minha? Ele vai. Poxa, Eu tenho vai. certeza disso. Se uma foi, É, porque a eu outra tenho não vai. certeza disso, E a entendeu? outra vai seguir o mesmo caminho É, eu tenho da. certeza disso, coisa que a gente tem que pensar sempre se acontecer. Eu falo, às vezes, eu andava com um amigo, aí a esposa dele falava, Clebinho, pô, com nada, nada, nada. Chegar no dia do julgamento, o que que tu fez? Ah, eu fui na Em igreja nome de quem? tal, pregando tal, não sei o que tal. Em nome de Em quem? nome de quem? Ah, e aí, salvou alguém? E a tua alma? E aí, como que tá a tua vida? Como que É, tá a tua alma? é desse jeito, filho. Não adianta a gente salvar o mundo inteiro e, ó, Cara, a gente tem que estar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de isso Deus. aí. A gente está bem, está preparado. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir transparecer para a pessoa que está bem. Tem que limpar a casa, adornar Limpar a casa isso, entendeu? e deixar Deus entrar. Deixar Deus trabalhar, porque se a gente dá, porque Satanás ele sempre fica ao nosso derredor, né? Esperando um Hum. momento para um momento ele tá assim, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. O anjo tá aqui, ó, nos protegendo. A gente no nosso dia a dia deixa alguma coisa entrar, fala alguma coisa que não queria falar e aí, ó, nesse momento que ele entra, entendeu? Satanás trabalhando em nossas imperfeições. Sim, verdade. É desse jeito. Não tem como você fugir disso. Então, às vezes, uma hora você fez, quando você percebeu, saiu alguma coisa da tua boca que você nem queria. Mas é ali que ele dá uma brecha. É isso Um aí. sentimento, um pensamento, uma palavra contrária, porque a palavra, ela mata a pessoa. A palavra, ela machuca a pessoa. Então, às vezes, a gente tem que respirar, que o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Na É verdade, às verdade. vezes a pessoa, ou quando, né, na palavra do Senhor, que dá outra face para bater, não é dar tapa para bater, é você se calar. Você ficar em silêncio, você ganha o jogo. Não, mesmo você estando certo, não é o momento de você falar, é o momento de você opa, nem, nem. Quantas vezes Amém. você pediu perdão e a realidade é o inverso, a pessoa Que que deveria tinha que te pedir perdão, mas o perdão né? Quantas vezes hoje eu aprendi que você tem que orar para essas pessoas que te desejam mal. E é difícil. Como é que é isso? Como é que a gente pode orar para uma pessoa que está te desejando o tempo todo mal? Não tem na lógica, mas tu tem que fazer isso. Perdão, perdoar. perdoar, perdoar, perdoar. Perdoar o seu próximo, porque tem pessoas que não assim, por exemplo, tem pessoa de fora também, não perdoa. Mas quem tem que liberar o perdão é nós, tem que fazer a São nossa nós, nossa parte. parte. Porque você vai abrir o teu coração. Ó, a minha parte eu fiz. Sim, Minha parte eu fiz. minha parte eu Entendeu? fiz. Eu E quem liberei. vai tratar vai ser Deus. Fica com Deus, acabou. Agora fica numa guerra um com o outro. Não, se ele não me pedir perdão, eu não peço. Me pedir desculpa, eu não vou pedir. Né? Existe isso muito. Né? Pessoas dentro da casa do Senhor de mal com outro aborrecido. Como é que é isso? Então, fala Deus. Não é verdade? Tipo, de mal com o outro, pra que isso, gente? Ah, alguma coisa. E não, nós não somos perfeitos. Alguém, tu tem um pensamento diferente do meu, que vai haver discordância, que é Sim, bacana, né? É claro, com bacana. certeza. Se todo mundo concordar, tem alguma coisa errada, Sim, entendeu? É igual nesse projeto lá. Teve um tempo que eu fiquei muito aborrecido. Muito aborrecido. Eu falei, vou fechar as portas. vai largar a mão disso É. aqui. Aí teve um garoto novo, muito inteligente, que foi irmão Cléber. Imagina se o grupo fosse só crente. Para que Deus te colocou ali? Aí veio a Tramontina, me cortou no meio. Falei, entendi, Tramontina, tem entendi. aquele. Entendi. Obrigado, tá? Porque a gente, se você for olhar, muitas vezes você vai ficar chateado, decepcionado. Mas quem fez a obra ali? Quem mandou estar ali? Foi Deus. Quem criou a obra, o projeto? Entendeu? Fala, quem abre sou eu, quem fecha sou eu. Você é apenas um instrumento. Não é o instrumento, não. É apenas o instrumento. Tem que te Se eu usar. quiser tirar, eu tiro e boto o outro. Isso aí. Entendi. É porque muita gente acha que é absoluto, não é absoluto, não. Ninguém é absoluto, não.
Nós somos substituíveis. Isso aí. Se a pessoa não tiver responsabilidade de fazer a obra, alguém vai querer ter responsabilidade de fazer a obra. A verdade é essa. Tem muitas pessoas que estão responsáveis querendo fazer a obra, não dão seguimento, estão ouvintes. Ouvinte não guarda nem pratica. Não ouve a palavra. Ali. Ouve. Só ouve, não guarda. Não guarda. Aí eu acho que Deus não está vendo isso. E acha que é a coisa mais maravilhosa. Não, estou vindo na igreja, dia de quarta, dia de que sejam outras igrejas, né? Tem segunda, estou vindo, né? Para mim tá bom, não. É igual culto na missa. Nada contra católico, entendeu? Mas culto na missa. As pessoas já querem isso. Você só vai à igreja de domingo, o católico vai à igreja de domingo. Bacana. Mas aqui é mais uma responsabilidade maior. Tem que ter. A pessoa que é servo do Senhor tem que ter uma responsabilidade. Não pode ser só ouvinte, tem que ser praticante da palavra do Senhor. Praticante, tem que praticar isso no dia a dia. Se ele nos tirou lá daquele lamaçal do pecado, não foi para ficar sentado, não. Claro. Foi para fazer a obra dele. Certeza. Com amor, com alegria. Amor, dias ruins, dias bons vão acontecer, entendeu? É um mistério que nós temos que andar sempre de mão dada, onde dando outro. Você ter percepção quando uma pessoa está ruim, você estender a mão, não julgar. Né? Como eu falei no domingo, eu dei uma mensagem sobre os amigos de Jó. Né? Imagina você ficar 7 dias do lado de uma pessoa, né? E não falar nada. Companheirismo, se é uma pessoa, e detalhe, viram ele destruído, não adianta eu falar nada. Não adianta. Minha palavra não vai adiantar, né? Então meu silêncio vai adiantar, porque ele vai saber que eu vou estar com ele. Quantos amigos são assim? Porque a maioria que na segunda parte, eles já querem julgar. Sim. E a palavra vai dizer lá sobre aquele paralítico, sobre os 4 amigos, né? 4 amigos. Imagina a tempestade que aqueles caras enfrentaram para levar ele até Jesus. A multidão que eles enfrentaram. Eles não teriam responsabilidade nenhuma sobre aquele homem. Mas assumiram a responsabilidade. Não, vou cuidar dele. A gente vai cuidar dele. E levaram para quem? Para Jesus, a pessoa certa. Aí pessoas estão levando ao homem. Leva lá naquela pessoa lá, leva lá. Não, tem que levar até Jesus. A gente tem que apresentar essas almas para Jesus. Esse é o verdadeiro caminho. Com certeza. E, eu quero pedir para você deixar seu like aí, deixar aqui no comentário se você está gostando desse podcast, tá? Com o nosso presbítero Kleber, tá? Deixe seu like, se inscreve aqui na Ebenezer TV, tá? E ative as notificações para você não perder nenhuma notificação, nenhuma programação aqui do nosso canal, tá? Porque a gente sempre está postando pregações, palavras, e fique ligado também, porque sempre tem um podcast aqui também, tá bom? Eu vou chamar o comercial, a gente já vai voltar para a gente continuar com a nossa entrevista aqui com o nosso presbítero Kleber, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouco. Quer presentear ou divulgar a sua marca de um jeito único? Na Caleluf Personalizados, você pode garantir isso, a qualidade que você tanto precisa. Feitos com qualidade, criatividade e carinho, para deixar sua marca impecável e inesquecível. Peça já o seu, aponte a sua câmera para esse QR Code que está aqui abaixo e confira mais informações. Você de novo. Off the king, the power, the man, the best, the king, the fairy does my. Off the king, the power, the man, the best, the king, the fairy does my. Eu sou profeta. Qual foi? Quem foi lançado na Copa dos Leões? Paulo José ou Daniel? É mesmo, é? Daniel. DJ Josué. No Mercado Bom Preço, a economia é de verdade. Produtos fresquinhos, com variedade para toda a família. E preços que cabem no seu bolso. Venha conferir e fazer parte da família Mercado Bom Preço. Aqui, aponte a sua câmera para esse QR Code para conhecer melhor o Mercado Bom Preço. Do material escolar até o presente especial, do Sofia Bazar e Papelaria, você encontra de tudo. Atendimento próximo, variedade de produtos com qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Passe e confie, porque a praticidade e a qualidade estão aqui. Acesse esse QR Code que está aqui abaixo e confira o
Sofia Bazar e Papelaria. Voltamos com o nosso podcast, entendeu? Voltamos aqui com a entrevista com o nosso presbítero Kleber. E, presbítero, antes da gente começar de novo uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu fiquei muito, assim, interessante de perguntar para o senhor, né? O amor verdadeiro precisa sempre estar ligado ao sacrifício? Sim, vai estar aberto aqui, ó. Como viver no amor? Por meio do amor de Deus, a Bíblia ensina que o amor é de Deus. E ao amarmos ao próximo, nós nos aproximamos dele e compreendemos o seu plano. Tem nem mais o que falar. Já explicou tudo. Que isso? A gente tem que ter o amor de ter por Deus, né? A gente tem que, eu costumo dizer que não é nem sacrifício, né? É uma entrega, como é que eu vou tentar definir isso? Eu não gosto de dizer que é sacrifício, né? Você está sacrificando por Deus, Sim, né? Eu tô vindo na casa do Senhor por obrigação, tô vindo por amor, com por certeza. necessidade. A realidade, a palavra é essa, é necessidade. Nós necessitamos de Deus, nós necessitamos. A verdade é essa. E tem muitos que, assim, tá aqui no evangelho, mas, assim, não vive aquilo que prega, na verdade. Assim, é muito difícil, entendeu? Muito É que eu difícil. falo, a pessoa ela tem medo e tem receio de se entregar, Sim, né? E de algumas têm porque achar que não vão conseguir se comprometer com a obra do Senhor, mas quem faz a obra é Ele. E algumas pessoas não, eu não posso. Quantas pessoas a gente vão olhar no passado, como é que as pessoas dizem, aquelas mulheres de coque, né? Pessoas analfabetas, mas quando abre a boca para falar do amor de Deus, né, não conheciam nada, muitas vezes não conhecem, mas tem o entendimento da palavra do Senhor. Aí, se fosse falar, não, porque eu não sei ler, não sei escrever, entendeu? Eu vou ficar no meu cantinho, não, pelo contrário, essas mulheres que são, né, são raízes do Evangelho. E às vezes a pessoa essas, com entendimento, conhecimento, ela se trava, né, ou acha que não é incapaz. É igual você começou, quando a gente começa a estudar, né? Primeiro ano, a gente, poxa, vou passar para o segundo ano? Você passa, sempre fica né? essa aflição, né? Fica essa aflição. Aí quando você vê, tu já está lá no ensino médio. É, É bom, isso eu não lembro. E os pensamentos, e o sacrifício lá do passado. Mas não vale a pena? Porque você se dedica para quê? Para ser uma pessoa melhor. Mesma coisa para Deus, cara. Se a gente se dedicar na obra do Senhor, ele vai ser uma pessoa melhor. Vai buscar melhor o Senhor. Só que as pessoas elas ficam limitadas. Não, eu não vou conseguir, eu não posso, ou eu não quero. Tem muitas pessoas que não querem mesmo. Eles querem viver só no pedacinho aqui. Opa, vou lá, vou dar um glória a Deus, vou dar um aleluia, e ponto. Mas não é isso que Deus quer. A palavra do Senhor vai dizer, né, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? Aí, o Senhor conta com os ceifeiros. Tem muitas pessoas que estão na obra e não estão ceifando, não estão jogando, não estão semeando, não estão fazendo nada. Estão adormecidos. Pessoas entram vazias aqui que eu digo, em outros ministérios, enfim, eu só estou dando um exemplo, e saindo mais vazia. Mas é porque não ouviu a palavra? Não ouviu, a palavra foi pregada, só que está com os ouvidos tapados. sim. Está aqui, mas está muitas das vezes está com a cabeça lá fora, com os problemas, com a diversidade, ou muitas vezes, né, travado nisso aqui, ó. Que é o que prende, né? Prende, telefone, celular. Por exemplo, quando a gente pega a Bíblia para ler, dá sono. Sim, Quando a gente lê, agora, vê se o telefone não faz telefone. isso. Tocou 10 vezes, você vai ler 10 vezes. Tocou a mensagem sim, 100 vezes, você vai olhar a mensagem 100 vezes. Mas é isso. Você não botar no silencioso, filho,
esquece que você vai Vai ficar, tem gente que vai fica de de madrugada. madrugada, e às vezes você pensa que é alguma coisa diferente, mas nada, é uma coisa boba. Sim, É porque você está tão apegado a isso aqui é uma ferramenta. Alguns dizem que é uma ferramenta do mal, eu acho que não. Tem que tem saber usar. isso aí. Tem gente que Sabe? sabe usar. Igual, por exemplo, a pastora Cristiane, um abraço, pastora. É, ela falou uma coisa interessante aqui, entendeu? Que ela, quando a camisa da igreja e Uhum. tal, ela pegou e fez Bacana, né? Viu? um, Consultor. consultou, foi no Google. Agora, tem pessoas que vai em plataformas e fazem coisas erradas, faz coisas que não convém, sabe? Não sabe usar. Agora, quando a pessoa vai para uma coisinha, sabe? Por exemplo, igual a pastora Cristiane, entendeu? Uhum. Poxa, é uma coisa interessante. Ela falou uma coisa que eu não sabia. Poxa, que fazia uma coisa e esticava a camisa e ela ficava esticada. Poxa, eu não sabia Eu disso. também não sabia, porque consultor. Mas foi no quê? Exatamente. No ideal, né? Para favorecer, né? Isso aí. Uma Mas coisa, não favorecer a a carne, carne. É entendeu? diferente. Poxa, É totalmente diferente. Só que pessoas usam por outro lado. sim, claro. Com certeza. Infelizmente usam muitos, muito. Hoje a gente vê muitas. O que nós temos visto hoje? Eu estava vendo, conversando com minha esposa, vendo a respeito de uma menina que se perdeu, né? Saiu para ir atrás de namorado, enfim. Aí você vê redes sociais, quando bota foto, as fotos que se colocam, fotos sensuais, e aí o que você vai esperar daquilo ali? É difícil, é muito complicado, porque, por exemplo, o mundo da internet hoje tá uma coisa gigante, entendeu? Tá uma coisa gigante, É, e tá perigoso até, o, até como é que de é? se Tá confiar. dizendo? Do influencer, né? Influência. Todo mundo é influencer agora. Todo mundo quer virar influenciador, todo mundo quer fazer um negocinho que, fiz isso aqui com Nutella. É uma É, mas, bobeira, mas, fa- mas mas faz no faz propósito de sucesso. quê? De ganhar dinheiro. Propósito da carne. Mas vai ser um influenciador da palavra do Senhor, Hum, vai né? ter processo, vai ter luta, mas, Até, filho, até tem alguns que até estão fazendo isso, mas no propósito de ganhar dinheiro. por exemplo, aqui no canal, a gente está fazendo um podcast, a gente está transmitindo a palavra de Deus, porque o intuito Sim. desse canal é transmitir a palavra de Deus para o mundo afora, entendeu? E a gente está fazendo certo, mas não tem tantas pessoas assistindo. Não, enfim, mas a palavra não volta vazia, irmão. É, Os exatamente. poucos que estão assistindo, ela vai dar fruto, Vai, com com certeza. certeza. O propósito é esse. Não é pro Pedro, não é pro Kleber, não é pra Nicole, não é pra Maria, não é pra Adriele. Para Deus, para Deus. Dessa sementinha que está sendo lançada aí, né, vai dar fruto. Porque é semente verdadeira. Está falando que é sobre a palavra de Deus. Não está falando de pessoas, estão falando de quê? De Deus. Ele cura, ele salva, ele liberta, e fala sobre isso. Verdade. É o único, né? É o único. Ele foi, ele é, ele será. Será, e vai ser sempre. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês aqui, Claro. que já foi falado sobre o amor, né? Uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu gosto muito dessa mensagem. Queria muito que o Cid Moreira lesse, né? Na palavra dele com a benção. Né? Diz sobre o amor. 1 Coríntios 13. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, Aleluia. seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, da maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com divindade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em
parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Palmas aí, gente, por favor. Mais que isso, mais perfeito que isso, amor, filho. Amor. Amor pelo teu próximo, amor pela tua família, amor pelo teu ministério, amor pelo teu inimigo. Que é muito difícil a difícil. pessoa fazer isso. Nossa. Isso, é um amor. E a gente às vezes ficam presos com uma frustração, né? Uma palavra contrária às vezes nos derrubam, né? Você passa, às vezes você dentro do teu trabalho, você até dentro da tua casa mesmo recebe uma seta, né? Uma seta que tenta te derrubar, não por maldade. Às vezes as palavras saem da boca, né, muitas vezes sem maldade, sem até o próprio, né, interesse de ferir elas, mas nos fere. E muitas vezes nós também fazemos dessa forma. Mas quando nós colocamos a fé e o amor aqui, o amor sempre em primeiro lugar, sempre vai prevalecer. Né? Se você olhar para o teu próximo com amor, olha para o teu próximo com amor. Não com misericórdia, não com pena dele, mas olha com amor. Aquele ali ainda tem a esperança daquele ali. Eu vou dedicar minha vida, eu como falei outro dia para minha esposa, tem um menino lá perto de casa, ou então entra na igreja e sai da igreja, aí fica no barzinho lá perto de casa. Falei, outro dia eu falei, ó, à vontade eu vou te matar, hein, rapaz. Falei pra ele, eu vou te matar, calma, vou chegar na. Eu vou te matar, vou te matar. Ele, ué, vou te matar pro mundo, filho. Aí entendi, ele tem um conhecimento da palavra, entendi, eu vou te matar pro mundo. Eu ainda tô te buscando te matar pra esse mundo aí. Ele ora por mim, eu falei, ora, continua, eu sempre oro por você, irmão. Entendeu? Então, às vezes, o cara tá esperando uma palavra contrária, tu vem com uma mensagem dessa pra ele, como é que você faz? Ele só fala assim, ora por mim, você vai pra igreja, ora por mim, irmão. Eu falei, claro que eu tô orando, filho. Meu interesse é não vontade de te matar desse mundo aqui, tirar desse mundo, rapaz. Né? Voltar pro mundo que você sabe quem conhece a palavra do Senhor Jesus. Né? E às vezes a gente perde tempo, né, com tão poucas coisas, em vez de você estar falando de Deus, falando o que ele fez a transformação. Foi um testemunho da nossa vida, do que nós éramos, que nós somos. Nós não somos perfeitos, nem não vamos ser. Mas só a gente tentar buscar a face do Senhor, saber de onde Ele nos tirou. E hoje existem pessoas, né, que estão aí nessa live aí também, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisam. Uma palavra, uma simples palavra, falar de amor. E a gente acaba sendo um canal, né? Canal, é isso. Eu falei, não, e o nível de responsabilidade ele vai aumentando. Quando mais idade é cobrado. Pensa em um dia, vocês, bom, essa semana eu não vou fazer uma live, vou desanimar. Pelo contrário, vocês vão ser cobrados. Filho. Responsabilidade chegou a um certo nível que não pode voltar para trás. Não, e é importante você ver um grupo de vocês jovens estar nesse caminho. Vai haver uma divergência aqui, vai haver sim, mas tem que ter um propósito. Propósito. É. Sempre estar evangelizando o Senhor, buscando pessoas bacanas que, né, você não está escolhendo bandeira de igreja, né, buscam lá, buscam cá, né, convida um, convida outro, né, para falar, né, sempre no propósito de falar do amor de Deus. E vai dando. Se hoje tem 5 pessoas na live aí, se tiver 10, enfim, né, mas vai haver multiplicação. Com Porque certeza, tá sendo falado da verdade, a palavra de a Deus. palavra de Deus. Nada diferente. As pessoas se envolvem, ficam frustradas. Muitas vezes você vê, eu tenho 10 mil, 50 mil seguidores. Quanto você vê esses influencers ter? Mas é uma coisa passageira, é uma coisa que não preenche o coração deles. As pessoas buscam muito like. Não, é né? como vapor. Ali, essas mensagens para eles, né, no coração deles são como vapor.
some rápido. Não enraiza, entendeu? Não enraiza. Mas a palavra do Senhor, ela enraiza. É diferente. Cria fruto. É desse jeito. E é o que eu sempre falo todo final desse podcast. Que a intenção desse canal é levar a palavra de Deus pro mundo afora. É o que eu boto na minha cabeça. Todo vídeo que eu vou editar, eu vou colocar no canal, eu falo, Senhor, abençoa, que possa chegar no coração da pessoa e possa quebrantar ela, porque é a verdade. A palavra é a verdade. Entendeu? E quem ouve sempre fala, pô, eu vejo muitas das vezes os comentários, poxa, pô, que palavra de bênção, poxa, gostei muito da palavra, pastor, que pensa que é o pastor que tá vendo, É. entendeu? Mas assim, é uma coisa que a gente fica até feliz, Sim. entendeu? O pessoal da mídia tá aqui atrás, poxa, o pessoal fica feliz com as mensagens, tá vendo que as pessoas estão gostando e com certeza as pessoas que estão nos assistindo tá gostando, entendeu? Porque a gente tá falando o certo, que é a palavra de Deus. E eu quero te agradecer mais uma vez por o Senhor estar nos prestigiando com a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo vocês pelo trabalho aí. Continua firme. Se precisar de mim, pode contar comigo. E vamos para cima. O foco é falar da palavra do Senhor. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Quero agradecer a Maria, a Nicole que está aqui na câmera, a Direle que está servindo esse banquete aqui. Cafezinho. Gente, muito obrigado a vocês que estão aqui nos prestigiando também, a presença de vocês, tá? E você que está aqui até agora, muito obrigado, tá? Pela tua presença nesse podcast, que não vai parar por aqui. Com certeza vai vir outras pessoas aqui para a gente ter esse bate-papo leve com o Espírito Santo aqui. E já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aqui, né? Se você gostou, deixa a sua opinião aqui, entendeu? Nos comentários aqui abaixo, tá bom? Vou deixar aqui as redes sociais aqui também, aqui abaixo também no nosso vídeo, tá bom? Para você seguir, para você nos prestigiar também em outras plataformas que a gente tem, tá bom? Vou deixar a nossa próxima transmissão aqui também, tá bom? Para você seguir, para você ficar ligado aqui na EBNS TV, porque tem muito conteúdo. Nossa, tem muito conteúdo na EBNS TV, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Beijo. Muito obrigado, presbítero, de novo, tá bom? Pela sua presença. Conte comigo. Valeu. Tamo junto, gente. Beijo. A paz.